Amém! A paz do Senhor, meus queridos. Irmão Tânia, irmão Gustavo, irmão Diego. Muito bem. Os irmãos se lembram de que, na aula passada, a gente começou a estudar os chamados termos essenciais da oração. E estudamos o primeiro dos termos essenciais, chamado sujeito. E dissemos que sujeito é aquilo de que ou do qual se declara alguma coisa. Sujeito pode ser simples, composto, indeterminado ou inexistente. Hoje nós vamos estudar o segundo tipo de termos essenciais da oração, chamado de predicado. Então vejam bem, se sujeito é aquilo de que se declara alguma coisa ou do qual se declara alguma coisa, sujeito, então, ou vai praticar a ação ou vai receber ou sofrer a ação na oração, né? O predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Eu declaro alguma coisa do sujeito, e aquilo que eu declaro é o predicado. Então, por exemplo, o irmão Diego chegou agora. Quem chegou agora? Irmão Diego. Irmão Diego é o sujeito, porque é a respeito do irmão Diego que eu estou declarando alguma coisa. Então, o irmão Diego é o sujeito. Mas eu declarei o que a respeito do irmão Diego? Chegou agora. Então, chegou agora é o predicado. Em termos mais simples, o predicado é aquilo que, quando você retira o sujeito, sobra na oração. Você retirou o sujeito, todo o resto da oração é classificado como predicado. Então, vejam, o irmão Diego chegou agora. Quem chegou agora? Irmão Diego. Sujeito simples, claro, como nós vimos na aula passada, não é? É sujeito porque é alguém de quem eu declaro alguma coisa. É simples porque possui apenas um núcleo Diego, que é um substantivo próprio. E é claro, porque ele vem expresso. Eu escrevi Diego na oração, bem expresso. Agora, o irmão Diego praticou qual ação? De chegar agora. Então, chegou agora é o predicado. É o predicado. Esse predicado, da mesma forma que o sujeito, também tem classificações. O sujeito é simples, composto, indeterminado, inexistente. E o predicado, conforme vocês podem acompanhar aí na tela, o predicado pode ser verbal, nominal e verbonominal. Verbal, nominal e verbo nominal. O que é um predicado verbal? É aquele predicado que tem como o núcleo o verbo. Vale dizer, o verbo é a principal palavra desse predicado. Esse predicado verbal não possui predicativo e indica ação. Vamos voltar um pouquinho ao tempo que nós estudamos verbo. A gente estudou no primeiro semestre que verbo é aquela classe de palavras variável que serve para três coisas, para indicar ação, estado, né? Ou qualidade, que é a mesma coisa, e fenômeno da natureza. Então, quando o verbo indica ação, o predicado sempre vai ser verbal. O predicado sempre vai ser verbal. O verbo é a principal palavra do predicado, daquele núcleo que a gente classifica como predicado. Então, o irmão Diego chegou agora. O irmão Diego chegou agora. Chegou agora. Predicado verbal. Por quê? Porque o verbo é a principal palavra do predicado. Ele é o núcleo, ele é a essência.
Tanto é que ele não pode ser retirado, até porque o predicado é um termo essencial. E os termos essenciais, tanto o sujeito quanto o predicado, não podem ser retirados, ao ponto de, se o forem, a oração deixar de existir. Muito bem. Então, esse predicado verbal tem sempre um núcleo, como núcleo, um verbo. Ele não possui predicativo, não possui qualidades, e ele indica sempre uma ação. Então, quando o predicado for verbal, você nunca vai ter um verbo indicando uma ação. Aliás, nunca vai ter um verbo indicando um estado ou uma qualidade. Quando o predicado for verbal, o verbo sempre estará indicando uma ação e nunca um estado ou uma qualidade. Olha o exemplo que nós demos aqui. Ele saiu daqui ontem. Vamos detectar o sujeito? Quem saiu daqui ontem? Resposta, ele. Então, ele é sujeito simples, claro. Tirei o sujeito, o resto que sobra chama-se predicado. Então, eu tiro o sujeito ele, sobrou o quê? Saiu daqui ontem. Eu tenho aqui, saiu daqui ontem, um predicado. É um predicado verbal, porque o verbo está significando uma ação, a ação de sair daqui ontem. É um predicado verbal. E todo predicado verbal tem como núcleo, ou cerne, ou aquela parte principal, o próprio verbo. Então, o predicado aqui é saiu daqui ontem. E o núcleo desse predicado é o saiu, que é o próprio verbo. Então, repetindo, para o irmão Wesley que acabou de chegar, bem-vindo, irmão Wesley, paz do Senhor. O predicado é aquilo que sobra quando eu, da oração, retiro o sujeito. Eu retirei o sujeito, ele, o que sobrou foi, saiu daqui ontem. Esse predicado é classificado como predicado verbal, porque o verbo, no caso o verbo sair, é o que é mais importante nesta oração. Ele representa uma ação, a ação de sair. Então, esse predicado é verbal. E o núcleo desse predicado, quando ele é verbal, é o próprio nome do verbo, é o próprio verbo. Mas o predicado, além de verbal, pode ser também nominal. Deixe-me colocar presença para o irmão Wesley aqui. Presente. Muito bem, muito bem. Além de verbal, o predicado também pode ser nominal. Ora, é ululante, é óbvio que se o predicado verbal tem como núcleo ou parte central o verbo, é claro, é óbvio que o predicado nominal tem como núcleo o nome. Daí a palavra nominal. Então, olha o que nós dissemos aí. O predicado nominal tem como núcleo um nome. E esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Geralmente é um substantivo que se coaduna melhor com a palavra nome ou nominal. Porque substantivo é aquela classe de palavras que dá nomes aos seres, nomeia os seres. Então, esse predicado nominal é formado por verbo de ligação. Não se preocupem com isso, porque daqui um pouquinho nós vamos entender o que é um verbo de ligação. Ele possui um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito, ou um atributo do sujeito, ou uma qualidade do sujeito, e indica um estado ou uma qualidade. Então, vejam bem, o predicado verbal indica uma ação. O predicado nominal, não. O predicado nominal indica um estado, uma situação, uma qualidade. Olha aí o exemplo. Ele está preocupado com a situação. Vamos descobrir o sujeito? Como é que eu faço para descobrir o sujeito?
faço a pergunta quem para a pessoa e o que para coisas, antes do verbo. Então, vamos fazer a pergunta. Quem está preocupado com a situação? Resposta, ele. Então, ele é o sujeito. Sujeito simples, claro. Retirou o sujeito, o que sobra é o predicado. Então, está preocupado com a situação é o predicado. Mas aqui nós temos uma locução verbal, porque nós temos o verbo estar mais o verbo preocupar. Não é isso? O verbo estar está sendo conjugado no tempo presente do modo indicativo. Eu estou, tu estás, ele está. É um verbo. E aqui eu tenho outro verbo que não está sendo conjugado, que é o verbo preocupar, na forma nominal chamada particípio. Já estudamos isso no semestre passado. As 3 formas nominais: particípio, gerúndio e infinitivo. Aqui é um particípio. Olha aí a terminação ADO. Eu tenho, então, 2 verbos. Um, que é chamado verbo auxiliar, que é o estar, está sendo conjugado, e o outro que é o verbo principal, que está numa forma nominal. Esses 2 verbos funcionam como se fosse um só. E a isto nós damos o nome de locução verbal. Então, ele está preocupado. Olhem que aqui o verbo não é o importante. O verbo não é a palavra mais importante. A palavra mais importante aqui é o preocupado, que é uma forma nominal. É como se fosse um verbo na forma de nome. É um particípio. Então, o nome aqui é mais importante do que o verbo. Porque se o verbo fosse mais importante, se o verbo fosse mais importante, o predicado seria verbal. Mas aqui não. Aqui o nome é mais importante do que o verbo. Preocupado é mais importante do que o verbo estar. Tanto é que se eu retirar esse verbo aqui, mesmo assim, a oração continua dando sentido para mim. Por exemplo, se eu retirar esse verbo estar, eu vou dizer assim: ele, preocupado com a situação. Aquelas pessoas norte-americanas que vêm para o país e que estão iniciando a aprender o nosso idioma, às vezes eles têm dificuldade em conjugar verbos. E aí eles falam assim: ele, preocupado com a situação. Você entende que ele está dizendo que ele está, anda, continua, permanece preocupado com a situação. Isso porque o verbo aqui é chamado verbo de ligação. A palavra principal não é o verbo, o núcleo não é o verbo, mas o nome. E o nome aqui está sendo representado por essa palavra preocupado. Então, o predicado está preocupado com a situação. E o núcleo do predicado é o nome, é esse preocupado aqui. Bem-vinda, irmã Mábia, acabou de chegar, né? Mábia Gisele, presente, a paz do Senhor. Tudo bem, minha irmã? Muito bem. Então, além de predicado verbal, nominal, ele também pode ser predicado verbo nominal. Alunos do IBA, que são, portanto, espertos, já viram a relação entre o predicado verbal e o predicado nominal com o predicado verbo nominal. O que é um predicado verbo nominal? É aquele predicado que tem, ao mesmo tempo, um verbo como núcleo e um nome como um núcleo. Então, no predicado verbo nominal, eu vou ter um verbo que significa ação, que denota ação, como no predicado verbal, e eu vou ter um núcleo nominal. O núcleo que não significa ação, mas mostra
qualidade ou estado, e o núcleo vai ser o nome. Então, o predicado verbal tem dois núcleos, tem duas partes essenciais, um verbo e um nome. É o que nós dissemos aqui, ó. O predicado verbo nominal possui dois núcleos, é um verbo e um nome. Portanto, esse predicado verbo nominal tem um negócio chamado predicativo do sujeito, ou que também poderá ser do objeto, e este verbo indica ação e qualidade. Porque se fosse do predicado verbal, o verbo indicaria apenas ação. Se fosse no nominal, o verbo indicaria apenas uma qualidade ou um estado. Aqui não. O verbo indica, ao mesmo tempo, uma ação e uma qualidade. Vamos elucidar melhor no exemplo. Olha aí. Ele saiu daqui preocupado. Ele saiu daqui preocupado. Vamos destrinchar? Vamos primeiro localizar o predicado. Como é que eu acho o predicado? Eu tiro o sujeito, o resto que sobrou é predicado. Vou retirar o sujeito. Como eu descubro o sujeito? Fazendo a pergunta quem, se for para a pessoa, antes do verbo. Quem saiu daqui preocupado? Resposta, ele. Eu retiro ele, sobrou, saiu daqui preocupado. Então, o predicado aqui é saiu daqui preocupado. Saiu daqui preocupado. Agora vejam bem. Eu tenho aqui um verbo, que é o verbo sair, que indica uma ação. Então, esse predicado aqui tem tudo para ser verbal. Até aqui, ó, ele saiu é um predicado verbal. Se eu dissesse apenas ele saiu, o predicado seria verbal. Por quê? Porque eu tenho aqui um verbo, o verbo sair, que está indicando uma ação. E o predicado verbal é aquele onde o verbo indica uma ação. Mas eu continuo na oração com mais algum enunciado. Daqui, preocupado. Então, vejam bem. Ele saiu. E aí eu continuo lá. Saiu daqui, preocupado. Esta expressão preocupado aqui, ó, tem como complemento para a sua compreensão uma outra expressão que está subentendida. Um outro verbo que está aqui oculto. Ele existe, mas está velado. Ele está subentendido. Ele está escondido. É como se eu dissesse assim: ele saiu daqui e estava preocupado. Ele saiu daqui e continuava preocupado. Ele saiu daqui e permanecia preocupado. Então, eu tenho aí um verbo ser, um verbo estar, um verbo continuar, um verbo andar, um verbo permanecer, que são chamados verbos de ligação. Ligação, que não são importantes, porque no predicado nominal, o verbo é de ligação e o núcleo é um nome. No caso, a expressão, o vocábulo preocupado, preocupado. Então, eu tenho aqui um núcleo verbal, que é o saiu, e tenho aqui um núcleo nominal, que é preocupado. Então, eu tenho um predicado verbal, ele saiu, e tenho daqui um predicado nominal. Estava preocupado. Estava. Ele saiu daqui e estava, que eu não escrevi, mas está aí subentendido, preocupado. Então, eu tenho dois núcleos. Um núcleo verbal, expresso pelo verbo sair, que indica uma ação, e o núcleo nominal, representado aqui pelo nome, preocupado, e também possuindo um verbo que não vem escrito, está subentendido. Então, vejam bem, no predicado verbo nominal, eu tenho dois verbos. Eu tenho um verbo que indica ação, saiu, e tenho um verbo que indica um estado ou uma qualidade. Em que estado ele saiu daqui?
ele saiu aqui no estado de preocupação. Então, ação e estado ou qualidade. Eu tenho dois núcleos. O núcleo verbal saiu e o núcleo nominal, o nome. Então, eu tenho dois predicados, um predicado verbal e um predicado nominal. Daí, eu dar nome a esse predicado de predicado verbal e verbo nominal. Então, um predicado verbo nominal é um predicado que, ao mesmo tempo, é um predicado verbal e um predicado nominal. Vale dizer, predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome. Olha aí o segundo exemplo. Considero você uma pessoa indecisa. Sujeito, quem considera você uma pessoa indecisa? Eu, que está aí, né? Mas não está nem escrito. Então, sujeito simples, oculto, eu. O que sobrou, considero você uma pessoa indecisa. É o predicado. Esse predicado é verbal, é nominal ou é verbo nominal? Vamos ver. Eu considero. Olha aí a ação de considerar. Esse verbo considerar está significando uma ação. Então, eu tenho aí um predicado verbal, cujo núcleo é o próprio verbo. Considero. Agora, eu considero você uma pessoa indecisa. Quem considera alguém. Eu considero quem? Você. Esse você aqui é classificado como objeto direto, que é um termo integrante que nós ainda não estudamos, portanto, não precisam se preocupar com isso por enquanto. E uma pessoa indecisa é uma característica, é uma qualidade de você, que é objeto direto. Então, uma pessoa indecisa é um predicativo do objeto direto, ou predicativo do objeto. Nem preciso dizer que é direto, porque só poderá ser direto e não do indireto. Muito bem. Eu tenho, então, dois núcleos. Um núcleo verbal, com o verbo significando ação, e um outro núcleo nominal. Olha aí, ó. Pessoa indecisa é um nome. Portanto, predicado, verbo nominal. Repetindo, então, o predicado é aquilo que se declara do sujeito. É aquilo que sobra quando eu retiro o sujeito. O predicado classifica-se em verbal, nominal e verbo nominal. Predicado verbal é aquele que tem por núcleo um verbo, não possui predicativo, portanto, não possui qualidade do sujeito nem do objeto, e indica sempre uma ação. Predicado é nominal quando tem como núcleo um nome, não um verbo, um nome. Daí o nome nominal, né? E ele é sempre formado por um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito ou do objeto. E indica sempre um estado ou uma qualidade, e nunca uma ação, como no predicado verbal. E, finalmente, o predicado verbo nominal, que é aquele que possui dois núcleos, um núcleo verbal e o outro nominal. Dois núcleos. Um núcleo representado pelo verbo, que significa ação, e um núcleo nominal, representado por um nome, por uma qualidade, por um estado. Agora, para vocês entenderem melhor isto, nós vamos estudar o que se chama predicação verbal. Predicação verbal. Isso é muito importante para vocês. Então, preparem-se e nós vamos estudar essa parte. É muito fácil, mas é muito importante para vocês. Me dê, por favor, meio minuto para eu tomar um golinho de água aqui. Muito bem. Quero que vocês saibam do seguinte. Na composição, na elaboração de nossa gramática,
todos os verbos estão dentro de um conteúdo. Todos os verbos da nossa língua portuguesa ou são, acompanhe aí na setinha, de ligação, ou são intransitivos, ou são transitivos. E na próxima tela, a gente vai ver lá, transitivos diretos e transitivos indiretos. São chamados de bitransitivos. Voltando, então, para o slide de número 1. Então, todos os nossos verbos, ou eles serão de ligação, ou serão intransitivos, ou serão transitivos, que podem ser diretos ou indiretos. Muito bem. O que é um verbo de ligação? É um verbo que só serve para ligar. Só isso. Ele não tem nenhuma importância. Os verbos de ligação não comandam a oração. O que comanda a oração, quando nela existe um verbo de ligação, é o nome. Então, o nome, lá nos verbos de ligação, o nome é muito mais importante do que o próprio verbo. Verbo de ligação não pode ser nulo de coisa alguma. Ele pode até ser dispensado. Quando eu tenho um verbo de ligação, o mais importante na oração é o nome e não o verbo. Então, o que é um verbo de ligação? São aqueles que não têm significado algum, não têm significação própria. Eles estão ali apenas para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. O sujeito, a sua qualidade. Por exemplo, eu sou amigo do rei. Onde está o verbo? Verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Primeira pessoa do tempo presente, do modo indicativo do verbo ser. Mas esse verbo aí está apenas ligando o eu, que é sujeito, a uma qualidade do sujeito, que eu chamo de predicativo ou atributo do sujeito. Olha aí, o sujeito é eu. Qual é a qualidade do sujeito, o predicativo do sujeito? Amigo do rei. Amigo do rei não é uma qualidade, um atributo do sujeito que sou eu? Eu sou amigo do rei. Eu, amigo do rei. Esse verbo aí, o verbo ser, está apenas ligando esse sujeito ao seu predicativo. Tanto é que eu posso até retirá-lo da oração. Se eu disser assim, eu, amigo do rei, você sabe que eu queria dizer, eu sou amigo do rei, eu continuo amigo do rei, eu permaneço amigo do rei. Porque esse verbo aqui está servindo apenas como ponte. Ele não é importante, porque o mais importante aí é o predicativo do sujeito, é amigo do rei. O amigo do rei eu não posso retirar. Se eu disser assim, eu sou, pronto, eu sou o quê? Ficou vago, não deu para entender. Ao passo que se eu retirar o verbo, eu continuo entendendo. Eu, amigo do rei. Você entendeu que eu sou amigo do rei. Eu continuo, permaneço amigo do rei. Então, o verbo de ligação serve apenas para ligar. Quais são os principais verbos de ligação? Os principais são ser, estar, permanecer, andar, continuar. Mas aqueles essenciais mesmo que você precisa assimilar são o ser e o estar. Porque os outros verbos de ligação, todos eles podem ser substituídos pelos verbos ser ou estar. Então, coloque na sua cabeça. Os verbos ser e estar são tipicamente os exemplos primordiais dos verbos de ligação. Servem apenas para ligar. Mas, além de ligação, os verbos também funcionam como intransitivos. O que é ou o que são verbos intransitivos? Vamos entender primeiro o significado da palavra intransitivo. Esse in aí é um prefixo latino de negação. Não, né?
Por exemplo, imaturo, não maturo. Inapto, não apto. Então, esse in é um prefixo latino que significa não, é de negação. E a palavra transitivos vem de trânsito. Trânsito significa movimento. É uma coisa que está em movimento, não está parada. O que é, então, uma coisa intransitiva? É uma coisa que não está em trânsito. Deu para entender? Uma coisa transitiva é aquilo que está em trânsito. E uma coisa intransitiva, como o in é de negação, é uma coisa que não está em trânsito. Ora, se uma coisa não está em trânsito, é porque ela está parada. Está significando que essa coisa já não está buscando complemento, andando para lá e para cá. Ela está não em trânsito, ela está paradinha. Significa que ela está completinha, ela não precisa de ficar andando procurando alguma coisa. Então, um verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de um complemento, porque ele já possui sentido completo. Você fala o nome do verbo e se ele é intransitivo, ele já, por si só, tem o seu sentido completo. Dá para você entender. Você não fica fazendo perguntas para entender alguma coisa a respeito do verbo. E aí nós temos assim, são os que não precisam de um complemento, pois possuem sentido completo. Eles não estão em trânsito, porque eles são intransitivos, não trânsitos. Eles já têm os seus complementos. Olha aí no exemplo que fica melhor para entender. O balão caiu. Eu tenho aí o verbo cair. É isso? Quando eu digo assim, o balão caiu. Você tem alguma dúvida para entender o que eu quis dizer? Não. Você não pergunta, por exemplo, o balão caiu, o quê? Não, simplesmente o balão caiu. Porque esse verbo cair aí é intransitivo. Ele possui um sentido completo. Ele não está em trânsito buscando um complemento. Então, são os chamados verbos intransitivos. Por outro lado, há aqueles outros verbos que estão em trânsitos. Não tem sentido completo. Eles estão procurando um complemento para completarem o seu sentido. São chamados verbos transitivos ou que estão em trânsitos. Escrevemos aí. São os que necessitam de complemento por terem significação incompleta. Os transitivos não. Olha aí, o balão caiu. Ele tem significação completa. Mas aqui não. Olha aí. Vejam bem. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Eu quero água. O verbo aí é querer. Se eu disser assim, eu quero, esse verbo está incompleto. Porque quando eu falo assim, eu quero, você vai ficar na dúvida e vai me fazer a pergunta, você quer o quê? Aí eu vou completar o sentido do verbo. Eu quero água. Água, então, é aquilo que está completando o sentido de um verbo transitivo ou em trânsito. Eu quero água. Ele precisa de um complemento. Esse complemento pode vir sem preposição ou com preposição. Se esse complemento for sem preposição, ele vai se chamar objeto direto. E esse verbo vai se chamar transitivo direto. Então, vejam bem, vou pular para o slide de número 2 lá. O que é um verbo transitivo direto? Vimos que os verbos podem ser de ligação, intransitivos e transitivos. Os transitivos podem ser diretos e indiretos. Nós demos um exemplo de transitivo direto. Eu quero água. Eu quero o quê? Água. Água, então,
é que está completando o sentido do verbo querer. E esse complemento, água, que é chamado de objeto direto, liga-se ao verbo de modo direto. Não há entre o complemento água e o verbo querer, quero, uma preposição. Então, quando isso acontece, quando esse verbo não tem sentido completo, mas pede um complemento que a ele se liga de forma direta, vale dizer, sem a presença de uma preposição, esse verbo é chamado de transitivo direto, que, por definição, é, como nós escrevemos, aquele que complementa, aquele cujo complemento se liga ao verbo sem a existência de uma preposição obrigatória. Olha o outro exemplo para ficar mais fácil. Tomarei banho de mar. O verbo é tomar. Eu digo assim, tomarei. Esse verbo tem sentido completo? Não. Porque quando eu digo assim, tomarei, você pergunta, tomarei o quê? Aí eu vou explicar, eu vou completar. Tomarei banho de mar. Então, banho de mar é aquilo que está complementando o sentido de um verbo que é transitivo, porque não tem sentido completo. E esse complemento aí, ó, banho de mar, está junto do verbo, está ligado ao verbo sem a interferência obrigatória de uma preposição. Então, esse verbo aí é classificado como verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento que a ele se liga diretamente sem a preposição. E agora, para vocês já irem se acostumando com a ideia, todo verbo transitivo direto pede um complemento não preposicionado chamado objeto direto. Quero água, verbo transitivo direto. Quero o que? Água. Água, objeto direto. Então, vou repetir. Todo verbo transitivo direto exige a presença obrigatória de um complemento chamado objeto direto. O que é um objeto direto? É aquilo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Quando um verbo é transitivo direto? Quando ele não possui sentido próprio, quando ele precisa de um complemento, e esse complemento é colocado perto dele sem a presença de uma preposição. E esse complemento levará o nome de objeto direto. Mas os verbos transitivos, além de diretos, podem ser indiretos. O que é um verbo transitivo indireto? Ele é transitivo porque ele está em trânsito. Ele não é intransitivo. Ele não possui sentido próprio. Ele pede, ele exige um complemento. Da mesma forma que os verbos transitivos diretos. Ambos. Então, os verbos transitivos diretos e indiretos, todos eles são transitivos. Todos eles pedem um complemento. O primeiro, o transitivo direto, pede um complemento não preposicionado chamado objeto direto, que é o verbo se liga diretamente. Já esse transitivo indireto é transitivo porque não possui sentido próprio, completo. Pede um complemento. Só que esse complemento liga-se ao verbo, que é transitivo, mas não de forma direta, como os transitivos diretos. Eles se ligam aos verbos indiretamente, vale dizer, entre esses complementos e o verbo, existe uma coisa chamada preposição obrigatória. Olha o que nós colocamos aí. Verbos transitivos e diretos são aqueles cujo complemento se liga ao verbo através de uma preposição necessária e obrigatória. Todo verbo transitivo direto, indireto, todo verbo transitivo indireto pede a existência de um complemento que a ele se liga através de uma preposição que sempre será necessária, essencial, indispensável e obrigatória.
Sempre, sempre, sempre. Olha aí o exemplo. Referiam-se aos alunos. Referiam-se aos alunos. Vamos classificar esse verbo, esses verbos aí. Esse verbo aí. Referiam-se aos alunos. Referiam-se aos alunos. O verbo é referir-se, que se conjuga assim. Eu me referi, eu me referia, tu te referias, ele se referia. Nós nos referíamos, vós os referíeis, eles se referiam. Ou, se eu mudar a posição do se aí, de próclise, que é o pronome antes do verbo, como nós já estudamos, para ênclise, pronome depois do verbo, como está aqui, ficam referiam-se. Se eu disser se referiam, é próclise. Mas eu não posso usar a próclise aqui, porque nada justifica a próclise. Então, eu uso a ênclise, que é pronome pessoal do caso oblíquo, átono depois do verbo. Olha aí esse ser. Referiam-se. Eles se referiam, ou referiam-se. Quem se refere, refere-se a alguma coisa ou a alguém. Olha aí, ó. Quem se refere, refere-se a. Esse a aí, que aí está fazendo uma união com o artigo masculino definido, plural, os. Eu tenho aí a preposição somado com artigo masculino. A preposição mais os artigo dá aos. Então, eu tenho aí uma preposição. E essa preposição está entre o verbo e aquilo que o complementa. Quando eu digo assim, referiam-se, eu não tenho um verbo completo. Não é um verbo intransitivo. Ele é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Porque quando eu digo assim, referiam-se, aí você não sabe a quem eu me referia, ou a quem eles se referiam. Aí você faz a pergunta, eles se referiam a quem? Resposta, aos alunos. Então, alunos é o complemento exigido por esse verbo referir-se. Mas entre o complemento alunos e o verbo, existe a presença de uma preposição obrigatória. Eu não posso dizer esta oração, essa frase, sem a existência dessa preposição. Eu não posso dizer assim, referiam-se alunos. Não dá sentido. Trunca-se a oração. Esta preposição aí, entre o complemento e o verbo, é necessária. Por isso, esse verbo aí é chamado de verbo transitivo indireto. É aquele verbo que está em trânsito, portanto, não tem sentido próprio, e pede um complemento. E esse complemento é necessariamente acompanhado de uma preposição obrigatória. Então, os verbos são de ligação, intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos. Mas eu posso ter, ao mesmo tempo, um verbo que seja transitivo direto e transitivo indireto. Vale dizer, um verbo que não tem sentido próprio, ele precisa de complemento, mas ele pede dois complementos. Um que se liga a ele de forma direta, chamado objeto direto, e um outro que a ele se liga, só que de forma indireta, através de uma preposição. E esse complemento é chamado objeto indireto. Objeto indireto. Então, olha lá. Verbos transitivos diretos e indiretos. Eles são transitivos porque eles não possuem sentido próprio. Eles pedem um complemento. Eles pedem um complemento
que a eles se ligam de forma direta e também pedem um complemento que a eles se liga de forma indireta, através de uma preposição. Definimos como sendo aqueles que pedem dois complementos, um sem e outro com a preposição. Olha aí o exemplo que vai elucidar quaisquer dúvidas de vocês. Enviaram o recado aos colegas. Muito bem. Enviaram o recado aos colegas. Enviaram o recado aos colegas. Onde está o verbo? Enviaram. É um verbo que está sendo conjugado no tempo pretérito perfeito, do modo indicativo, na terceira pessoa do plural, não é isso? Eu enviei, tu enviaste, ele enviou. Nós enviamos, vós enviastes, eles enviaram. Vamos classificar esse verbo? Esse verbo é de ligação? Não, não é de ligação, porque eles estão representando uma ação, a ação de enviar. Portanto, o núcleo desse predicado é um núcleo central, é um núcleo verbal. O verbo que expressa uma ação é o núcleo do predicado. Então, eu tenho aí um predicado verbal. Mas que tipo de verbo é esse aí? É um verbo de ligação? Não. Por que não? Porque o verbo de ligação pode ser substituído por ser ou estar. E eu não posso colocar aqui o ser e o estar para substituir enviaram. Então, esse verbo aqui não é de ligação. Será que esse verbo é intransitivo? Isto é, esse verbo aí tem sentido próprio? Ele não precisa de nenhum complemento? Também não é. Porque se eu dissesse só até aqui, ó, enviaram, você faria de Jofre, de imediato, uma pergunta. Enviaram o quê? Então, esse verbo enviar aí não é de ligação e não é intransitivo. Ele é transitivo, porque ele está pedindo um complemento. E que complemento é esse? Eles enviaram o quê? Eles enviaram o recado. Então, a expressão o recado é o que está completando o sentido do verbo enviar. Porque quem envia, envia alguma coisa ou algo. Então, esse verbo aqui, ó, se a frase viesse só até aqui, enviaram o recado, ele seria transitivo direto. Por que transitivo? Porque ele não tem sentido próprio. Ele está exigindo um complemento. E esse complemento que ele exige está ligado a ele, está próximo dele, sem a presença de uma preposição obrigatória. O que existe aí entre o verbo enviaram e o complemento recado é apenas esse O, mas esse O não é a preposição. Esse O é, como vocês se lembram, artigo definido masculino singular. Então, esse recado aí é o complemento que está completando o sentido do verbo enviar, que é transitivo. Portanto, ele é um objeto direto. Aí esse verbo é classificado como transitivo direto. Mas vejam bem, quem envia, envia alguma coisa. Para quem? A alguém ou para alguém. Olha aí, a expressão aos colegas também está completando o sentido do verbo enviar. Só que entre o verbo enviar e a expressão colegas, existe uma preposição obrigatória. Olha a preposição aí, misturada, combinado com o artigo masculino plural os. Mais os dá aos. Eu tenho aí uma preposição. Então, eu tenho aí, depois desse verbo, dois complementos. Portanto, esse verbo enviar é um verbo transitivo. E ele está exigindo dois complementos. Um que a ele se liga diretamente, sem a preposição, que é um objeto direto, que é o recado, e um outro que a ele se liga, só que de forma indireta, porque entre esse complemento chamado objeto indireto, eu tenho a existência de uma preposição. Então, aí a gente diz que
Esse verbo enviar aí é classificado como transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, também chamado de bitransitivo. Então, a expressão bitransitivo ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo correspondem à mesma coisa. São verbos transitivos, isto é, estão em trânsitos, não possuem sentido completo, porque eles pedem um complemento. Um complemento não preposicionado, que se liga ao verbo diretamente, e um outro preposicionado, que se liga ao verbo através de uma preposição essencial, obrigatória, indispensável e necessária. Muito bem. Será que estamos entendidos? Por favor, se ficou alguma dúvida a respeito de predicado, classificação de predicado e predicação verbal, conceito de verbos na língua portuguesa, por favor, falem agora. Qualquer dúvida, por favor, nós vamos explicar tintim por tintim, quantas vezes for necessário, porque a compreensão desta matéria de hoje é importantíssima para o entendimento das próximas aulas. Então, a matéria terminou aqui, mas eu ainda tenho praticamente meia hora com vocês. Eu vou gastar essa meia hora para tirar dúvidas e nós vamos fazer exercícios de fixação. Eu quero que vocês saiam desta aula hoje entendendo perfeitamente o que é um predicado, como se classifica o predicado e como se classificam os verbos da língua portuguesa quanto à predicação verbal. Enquanto eu tomo mais um gole de água, vão vendo se não há alguma dúvida. Bom, já voltei do gole de água e estou aguardando possíveis dúvidas. Mas parece que não há nenhuma dúvida. Se eu disse que se houver dúvidas, por favor, apresentem-nas. Todo mundo caladinho. E aí aquele adágio popular diz assim, quem cala consente. Então, se ficaram caladinhos, é porque não há dúvidas. Será que isso é verdade? Não sobeja, não paira nenhuma dúvida, por menor que seja? Eu sou meio desconfiado. Quem cala consente, mas às vezes há pessoas que se calam por não querer se comprometer, fica assim sem jeito de falar alguma coisa. Eu entendi assim, mas eu não vou me manifestar, senão as pessoas vão pensar que eu tenho dificuldade para entender, demoro a entender. Por favor, meus irmãos, todos nós aqui estamos no mesmo nível. Não há diferença de nível, nem entre vocês e eu. Nós estamos no mesmo nível. A diferença entre mim e vocês é que eu já tenho esses cabelos brancos. Eu já estudei mais tempo do que vocês. Mais tempo do que vocês. Então, nosso nível é igual. Então, por favor, não se acanhem. Nós estamos aqui para aprender. Aqui, vocês podem errar o tanto que quiser. Ninguém vai sorrir, ninguém vai pensar nada. Porque a nossa missão aqui é aprender. Então, aqui é a hora de errar. É errando que se aprende. Não é isso?
A irmã Tânia está pedindo para a gente falar mais sobre o verbo nominal. Perfeitamente. Vamos lá, então. Irmã Tânia, o predicado verbal é aquele que tem por núcleo um verbo que significa ação, que exprime ação. A irmã Tânia entendeu. Eu tenho aí um predicado verbal. Porque esse verbo está significando ação. Que ação? Ação de entender. A irmã Tânia, que é o sujeito, praticou a ação de entender. Entendeu. Então, esse predicado é verbal. Quando o verbo representa uma ação, o predicado é verbal. E o núcleo desse predicado é o próprio verbo. Agora, eu digo assim, a irmã Tânia é feliz. Sujeito continua sendo a irmã Tânia. Predicado é feliz. Eu tenho um verbo. Esse verbo não é a parte principal da oração. Porque quando eu disse a irmã Tânia entendeu, a parte principal era o verbo, era a ação. Tanto é que o núcleo desse predicado verbal, Tânia, a irmã Tânia entendeu, é o próprio verbo. Agora, aqui não. A irmã Tânia é feliz. É feliz. O verbo aí é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa do singular do tempo presente do verbo ser. Esse verbo aí não serve para nada a não ser ligar o sujeito, a irmã Tânia, ao atributo, à qualidade dela, da irmã Tânia, que é sujeito, que é feliz. Feliz aí não é uma qualidade, não é um adjetivo que se refere à irmã Tânia. Portanto, feliz é um predicativo do sujeito. E esse predicativo, feliz, essa qualidade aí, feliz, que é um adjetivo, é muito mais importante do que o verbo. Portanto, o nome é mais importante do que o verbo, porque esse verbo é de ligação, ele serve apenas para ligar. Então, eu tenho aí um predicado nominal. Então, vejam bem, no predicado verbal, eu tenho um verbo que significa ação, e que é o núcleo do predicado. No predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação. Esse verbo não expressa uma ação, ele expressa uma qualidade ou um estado. A irmã Tânia é feliz. Eu não estou mostrando a qualidade, o estado em que a irmã se encontra. No estado de felicidade, a irmã Tânia é feliz. Então, o predicado nominal tem como núcleo não o verbo, mas o nome. O nome é mais importante do que o verbo. E o verbo sempre é de ligação. Sempre. Agora, o predicado verbo nominal possui os dois. O predicado verbo nominal possui um núcleo verbal, portanto, para eu ter um predicado verbo nominal, eu tenho que ter um predicado verbal e tenho que ter um predicado nominal. Eu junto os dois, predicado verbal e predicado nominal, dá o que eu chamo de predicado verbo nominal. Então, no predicado, irmã Tânia, verbo nominal, eu tenho dois núcleos. Um núcleo verbal, que é um verbo que significa ação, e eu tenho um núcleo nominal, que é um verbo que não tem importância nenhuma, porque o mais importante é o nome. Eu tenho um núcleo verbal, portanto, predicado verbal, e o núcleo nominal, portanto, predicado nominal. Se eu tenho um predicado verbal e um predicado nominal juntos na mesma oração, eu estarei diante de um predicado verbo nominal. Agora, para complementar, a irmã não perguntou, mas deixe-me acrescentar mais alguma coisa que pode servir de entendimento maior para todos vocês. Pensem comigo. Todo predicado verbal possui um verbo como núcleo.
um verbo que significa ou refere-se à ação. E quais são os verbos que se referem à ação? Fáceis. Os verbos intransitivos, aqueles que possuem sentido completo. Os verbos transitivos, que podem ser diretos ou indiretos. E os verbos bitransitivos, que são diretos e indiretos ao mesmo tempo. Então, vejam bem, concluam comigo. Todas as vezes que eu tiver um predicado verbal, isto é, um predicado representado pelo núcleo verbal, que indica uma ação, esse verbo será sempre, todas as vezes que o predicado for verbal, o verbo ou será intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou bitransitivo, isto é, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Muito bem. Então, faço a ligação entre predicado verbal e verbos intransitivos, transitivos diretos e transitivos indiretos. Agora, faço a ligação entre predicado nominal e verbo de ligação. Vou afirmar o seguinte: todas as vezes que o verbo for de ligação, quais são os verbos de ligação principais? Ser e estar. Todas as vezes que você tiver na oração o verbo ser ou estar, você estará diante de um predicado nominal. Sempre. Então, se o predicado é nominal, o verbo tem que ser de ligação, obrigatoriamente. E o que é um predicado verbo nominal? Vamos ver que tipos de verbos eu vou ter no predicado verbo nominal. Ora, se é um predicado verbo nominal, é porque eu tenho um predicado verbal e um predicado nominal ao mesmo tempo. Para eu ter um predicado verbal, eu tenho que ter um verbo que signifique ação. Ação. Perfeito? Esse verbo vai ser o núcleo e esse verbo só poderá ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, que é a mesma coisa de transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. Então, eu vou ter no predicado verbo nominal, eu vou ter de ter um predicado verbal. Portanto, eu terei que ter um desses verbos: intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Mas eu tenho que ter também, no predicado verbo nominal, um verbo que é de ligação, que é o núcleo, que está relacionado com o predicado nominal, cujo núcleo é o nome. Entenderam? Então, no predicado verbo nominal, eu vou ter dois núcleos. Um núcleo que é o verbo e um núcleo que é o nome. Então, no predicado verbo nominal, eu terei que ter escrito, expresso na oração, um verbo que poderá ser intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou bitransitivo. Um desses três verbos. E ele vai estar sempre escrito na oração. E eu vou ter também que ter, nesta mesma oração, um verbo que é de ligação e que não vem escrito. Ele está subentendido. Ele está subentendido. Ele está subentendido. Deixe-me voltar a um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Ficar mais fácil para vocês. Deixa eu voltar aqui no slide de número 1. Ver se eu apanho um exemplo aqui. Aqui, quer dar... Predicado... Verbo nominal. Aqui, ó. Aqui. Ele saiu daqui preocupado.
Isso aqui é um predicado verbo nominal. Eu tenho aqui, como eu falei para vocês, eu vou ter que ter um predicado verbal. Um verbo que significa ação, que é o sair. Ele saiu. Até aqui é predicado verbal. Esse saiu aqui é classificado como verbo intransitivo, porque é um verbo completo. Ele não pede nenhum complemento. Então, eu tenho aqui um verbo intransitivo. Mas eu tenho aqui também um verbo de ligação que não está escrito. É como se eu dissesse, ele saiu daqui e continuou preocupado. Eu tenho o verbo continuar, que é um verbo de ligação que não está escrito. Então, vejam bem, no predicado, isso é regra geral. No predicado verbo nominal, eu vou ter um verbo que expressa uma ação, e que vai estar escrito. Ele saiu. É um verbo transitivo e intransitivo. Esse verbo poderia ser transitivo, direto, indireto, bitransitivo ou intransitivo, como é no caso. E tenho também aqui um verbo de ligação que está oculto. Então, em todo predicado verbo nominal, eu vou ter um verbo intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou bitransitivo escrito, que aparece na oração, expresso, e um verbo de ligação que está escondido. Mas ele existe. Ele está apenas velado. Ele existe. Perfeito? Muito bem. Será que eu respondi, irmã Tânia, sobre verbo nominal? Ou ainda perdura alguma dúvida? Se perdurar, por favor. Por favor. O irmão Wesley... sim, muito bem. O irmão Wesley está caladinho. Não Gustavo falou nada. A irmã Mábia está no silêncio. Só deu a paz do Senhor e pediu desculpas pelo atraso. Será que todos vocês entenderam? Muito bem. Então, vamos lá. Como Seguro morreu de velho, e para evitar que haja alguma dúvida assim, rustida, caladinha, nós vamos fazer agora uns exercícios de fixação. Fixação. Muito bem, mamãe. Muito bem. Eu gostaria de que vocês escrevessem, por favor, num pedacinho de papel aí, a oração eu ganhei, eu também vou escrever aqui. Eu ganhei o presente. Eu ganhei o presente. Depois vocês escrevam aí, mais embaixo, deixando um espaçozinho. Ele chegou aqui. Ele chegou aqui. Depois vocês escrevem. Ele saiu preocupado. Ele saiu preocupado. Muito bem. Estas 3 orações. Vamos fazer uma recapitulação da matéria, resolvendo esses exercícios. E aí eu proporia para vocês, assim, faça a análise sintática destas orações. É claro que nós vamos nos ater apenas aos termos essenciais, sujeito e predicado e predicação verbal, né? É como se eu dissesse assim, encontre o sujeito nessas orações, depois, encontre o predicado nessas orações, depois, classifique o sujeito, classifique o predicado. Pronto. Vamos começar, então, pela primeira oração.
eu ganhei o presente. Onde vocês devem fixar primeiro os olhos? No verbo. Então, a gente passa um traço debaixo de ganhei, que é o verbo. Eu vou sublinhar a palavra ganhei, que é o verbo. Muito bem. Eu começo, então, pelo sujeito. Como é que eu acho o sujeito de uma oração? É uma dica que eu dei para vocês. Eu faço a pergunta o que para coisas e quem para pessoas, antes do verbo. Então, eu tenho aqui, eu ganhei o presente. Vou fazer a pergunta o que? Porque é presente, é coisa, não é pessoa. Então, quem ganhou o presente? Resposta, eu. Então, eu é o sujeito. Esse sujeito é classificado como simples, claro, porque o sujeito pode se classificar em simples, composto, indeterminado e inexistente. 4 tipos de sujeito. Um sujeito é simples quando ele possui apenas um núcleo. Ele é composto quando ele possui 2 ou mais núcleos. Ele é indeterminado quando ele deixa uma ideia vaga, diáfana, difusa, no ar. E eu descubro um sujeito indeterminado através de verbos na terceira pessoa do plural e verbos. Verbos intransitivos, intransitivos e diretos, mais a partícula se. Costura-se, fala-se. Mas os sujeitos também podem ser inexistentes. Inexistentes. E nós estudamos na aula passada os casos de sujeitos inexistentes, né? Aqueles 4 verbos, ser, haver, aqueles 4 verbos lá, né? com aquelas coisas, né? Sempre na terceira pessoa do singular. Vale a pena, se paira alguma dúvida, vocês darem uma voltinha lá. Uma voltinha lá para dar uma olhada. Muito bem. Então, nós estamos, irmão Lésio, estamos aqui, através do exemplo, repetindo, viu? Vai observando aí. Então, eu ganhei o presente. Eu, sujeito simples, claro. Por que eu é o sujeito? Porque respondeu a pergunta o que antes do verbo. O que ou quem? O que eu ganhei? Resposta, quem ganhou o presente? Resposta, eu. Notem que a pergunta o que ou quem sempre terá que ser feita antes do verbo para eu achar o sujeito. Porque se eu fizer a pergunta depois do verbo, eu vou encontrar o complemento desse verbo. É o objeto direto. Eu tenho que fazer a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Então, quem ganhou o presente? Resposta, eu. Eu, então, é sujeito simples, claro. Depois do sujeito, eu vou analisar o predicado. Mas antes do predicado, eu vou analisar o verbo. Porque para eu analisar o predicado, eu preciso conhecer o verbo. Porque, não é isso mesmo? Porque os predicados classificam-se em verbal, nominal e verbo nominal. Se o predicado for verbal, o verbo significará uma ação. Esse verbo será o núcleo do predicado e esse verbo só poderá ser ou intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou bitransitivo. O predicado poderá ser nominal. É aquele predicado que possui um verbo de ligação. Está ali apenas para ligar. O principal não é o verbo. O verbo não é o núcleo, porque o núcleo é o nome. E o predicado, o verbo nominal. Vale dizer, é aquele predicado que é, ao mesmo tempo, verbal e nominal. Ele possui um núcleo verbal, que é o próprio verbo, e esse verbo, repito, sempre será intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, e terá um núcleo nominal, que é o nome, que terá sempre um verbo de ligação. Então, eu vou classificar esse verbo aqui, porque se eu descubro a classificação do verbo,
fica muito mais fácil para mim conseguir entender qual é a classificação do predicado. Vamos, então, classificar esse verbo quanto à predicação verbal. Ganhei. Se eu digo assim, eu ganhei, o que vocês acham? Esse verbo ganhar aí é de ligação? Ele está servindo apenas para ligar? Ele não é importante para o entendimento da oração? Ele pode ser substituído por ser ou estar? É óbvio que a resposta a essas indagações é não. É um verbo que não é somente de ligação. Além de ligar, ele tem uma função importante. Então, ele não pode ser verbo de ligação. Então, eliminamos a possibilidade de ser verbo de ligação. Será que ele é um verbo intransitivo? Lembrando-se que verbo intransitivo é aquele que tem sentido próprio, não precisa de nenhum complemento. Quando eu digo assim, eu ganhei, está completo? Ou vocês fazem de Jofre a pergunta, ganhou o quê? Então está bem notório que esse verbo não tem sentido completo. Portanto, esse verbo não pode ser intransitivo. Se ele não é de ligação nem intransitivo, ele vai ser ou transitivo direto, ou indireto, ou bitransitivo. Vamos ver então o que ele é? Eu ganhei. Quem ganha, ganha alguma coisa. Eu ganhei o quê? Resposta: o presente. Esse verbo ganhar, que não é intransitivo, que não possui sentido completo, está pedindo um complemento para que ele se complete. E esse complemento é representado pela expressão, pelo nome presente, que a gente classifica como objeto direto. Esse complemento presente está ligado a esse verbo ganhei, ganhar, sem a presença de uma preposição obrigatória. Eu tenho aí entre ganhei e presente apenas o artigo o, que não é a preposição. Então, eu tenho aí um complemento presente que se liga ao verbo ganhar diretamente, sem preposição. Portanto, esse verbo aí é classificado como verbo transitivo direto. Então, vejam bem, eu tenho um verbo que é transitivo direto. Já deu para vocês descobrir, então, a classificação do predicado? Porque eu não lhes disse que um verbo, que um predicado é verbal quando o verbo for classificado como intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. E esse verbo aí é transitivo direto. Então, eu já concluo que esse predicado é um predicado verbal. Porque eu não tenho aí verbo de ligação. Esse predicado aí jamais poderia ser nominal. Porque para ser nominal, esse verbo aí tinha que ser de ligação. Mas não é. E esse predicado também não é verbo nominal, porque para eu ter um predicado verbo nominal, eu preciso ter todos os tipos de verbos. Eu preciso ter um verbo que seja ou intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou bitransitivo, além de um verbo de ligação. E aqui eu só tenho um verbo transitivo direto. Então, eu não posso ter aí um predicado nem nominal, nem verbo nominal. Então, a classificação desse predicado aí é predicado verbal. E realmente, esse verbo aí está indicando uma ação de ganhar, que é o núcleo do predicado. E quando o verbo é o núcleo do predicado, esse verbo é classificado como predicado verbal. Perfeito? Vamos para a segunda oração que nós temos. Ele chegou aqui. Escreveram? Ele chegou aqui. A primeira coisa que a gente faz, analisa o sujeito. Vamos descobrir o sujeito? Façamos a pergunta quem ou o que antes do verbo.
Quem chegou aqui? Resposta, ele. Sujeito, simples, claro. Por que sujeito? Porque é o ser de que se declara alguma coisa. Por que simples? Porque possui apenas um núcleo. A palavra, o nome, o pronome, ele. E por que claro? Porque não é oculto. Ele está expresso, ele está escrito aí na oração. Vamos agora para o predicado. Antes de classificar e analisar o predicado, a gente vai analisar o verbo. Porque para eu saber a classificação do predicado, eu preciso conhecer a classificação do verbo quanto à predicação verbal. Vamos ver se esse verbo é de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Vamos ver? Ele chegou aqui. Esse verbo é de ligação? Não. Verbo de ligação não tem importância alguma, não é lucro de nada, ele só liga. E esse chegou aqui é a parte principal da oração, é o núcleo. E, além disso, esse verbo está indicando uma ação, a ação de chegar. Então, ele não pode ser um verbo de ligação. Então, se ele não pode ser de ligação, o que sobrou para ele? Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que tem sentido próprio, não precisa de um complemento. Quando eu digo assim, ele chegou, será que eu preciso de mais alguma coisa para entender o que eu falei? Esse verbo chegar está pedindo alguma coisa? Quando você fala assim, ele chegou, você pergunta, chegou o quê? Não pergunta, porque essa pergunta não tem cabimento. Esse verbo já é completo. Então, se esse verbo chegar é completo, ele é classificado como verbo intransitivo. Ele tem sentido completo. Se esse verbo é intransitivo, o predicado tem que ser um predicado nominal. Porque perdoe-me, um predicado verbal. Porque para ser predicado verbal, o verbo precisa ser intransitivo, ou transitivo direto, ou indireto, ou bitransitivo. E nós descobrimos que o verbo chegar é um verbo intransitivo. Então, esse predicado aí é verbal. E realmente, chegou denota a ação de chegar. É o núcleo do predicado. Então, é predicado verbal. E, finalmente, a terceira oração que vocês escreveram. Ele saiu preocupado. E agora preste atenção, irmã Tânia, que vai reforçar ainda mais aquela pergunta da irmã a respeito do predicado verbo nominal. Comecemos pelo sujeito. Quem saiu preocupado? Resposta, ele. Sujeito, simples, claro. Vamos partir para o predicado. Para partir para o predicado, a gente olha o verbo. O verbo é sair. Ele saiu. Não está mostrando aí uma ação? Sim, a ação de sair. Então, de cara, de jofre, de sopetão, eu já tenho aí um predicado verbal. Porque eu tenho um verbo que expressa ação e que está escrito na oração. Então, até ele saiu, eu tenho um predicado verbal. Mas a oração não termina aí. Eu continuo preocupado, que faz parte da oração. E quando eu digo assim, ele saiu preocupado, é a mesma coisa de estar dizendo, ele saiu e estava preocupado. Ou ele saiu e permanecia preocupado. Ou ele saiu e continuava preocupado, ou continuou preocupado. Eu tenho aí um verbo, ser, estar, permanecer, andar, continuar, que não está escrito, mas que existe, está aí escondido. E esse verbo, que não é a parte mais importante da oração, ele está velado, ele está escondido. A palavra preocupado é muito mais importante do que o verbo estar, que é o verbo de ligação. Então, eu tenho aí um verbo sair
saiu, que está escrito, que é um verbo intransitivo, e tem um verbo de ligação que não está escrito, que está velado, que está escondido. Portanto, se eu tenho um verbo de ligação que está oculto e um verbo que está escrito, que é ou intransitivo, ou transitivo direto, ou indireto, ou bitransitivo, que está expresso ou escrito, eu necessariamente tenho que ter um predicado verbo nominal. Perfeito? Muito bem. A irmã Mabel está perguntando aqui. Mas quem chega, chega em algum lugar. Poderia perguntar, chegou onde? Pode perguntar, porque a irmã vive numa democracia. Só que vai ser uma pergunta que vai ser respondida assim. Vai ser respondida assim. Quem chega, chega em algum lugar. Mas esse algum lugar, por exemplo, ele chegou em Anápolis. Ele chegou onde? A pergunta que a irmã faz. Essa pergunta não tem a menor importância, porque as perguntas que têm importância nesse caso são o que, quem, ou então essas mesmas perguntas, o que para coisas e quem para pessoas, e quem, feitas depois do verbo, né? Só elas, o que ou quem, ou acompanhadas ou precedidas de uma preposição. De que, de quem, para quem, com que, com quem. Aí eu vou achar os termos integrantes da oração, que são objeto direto e indireto. Quando eu faço a pergunta onde, eu vou encontrar, irmã Mábia, uma coisa chamada termos acessórios, que não tem nenhuma importância na oração. Vejam que eu digo assim, ele chegou onde? Em Anápolis, ele chegou em Anápolis. Esse em Anápolis é um termo chamado adjunto adverbial de lugar, que é um termo acessório. Não tem nenhuma importância. A pergunta que a irmã deve considerar como relevante é o que, ou quem, ou para que, ou para quem, ou de que, ou de quem, ou com que, ou com quem. O que e o que, preposicionado ou não. O resto é adjunto adnominal, é termo acessório. E acessório é só um penduricalho que enfeita, né? Tranquilo. Aí não pode se perguntar, mas não leva a lugar algum. Perfeito, minha irmã? Muito bem, muito bem. Será, meus irmãos, que ainda perdura alguma dúvida? Se perdurar, por favor, é só perguntarem e a gente ainda responde. Se porventura não restar nenhuma dúvida, a gente considera encerrada essa aula de hoje, né? Só recordando que a gente viu, a gente completou então nesta aula o estudo dos termos essenciais da oração. São aqueles termos, aquelas partes que não podem ser dispensadas, sob pena de a oração deixar de existir. Quais são esses termos essenciais? O sujeito e o predicado. O sujeito nós vimos na aula passada, definindo como aquilo de que se declara alguma coisa e que se classificam em simples, composto, indeterminado e inexistente. E hoje nós vimos o segundo termo essencial da oração, chamado predicado, que é aquilo que sobra quando se retira o sujeito, ou aquilo de que se refere, ou a que se refere o sujeito. Aquilo que o sujeito declara a respeito de alguma coisa. Os predicados são classificados em verbal, nominal e verbo nominal. Um predicado é verbal quando o verbo denota uma ação e é o centro, é o núcleo, é a parte principal do predicado.
Um predicado é nominal quando ele é representado por um verbo de ligação que só serve para ligar, não é o núcleo, porque o núcleo no predicado nominal é o nome. O predicado nominal tem um verbo que é de ligação que não tem valor algum, ele apenas e tão somente liga. E, finalmente, o predicado verbo nominal, que é nada mais, nada menos do que a junção, o somatório do predicado verbal com o predicado nominal. Se no predicado verbal eu tenho um verbo que denota uma ação, no predicado verbo nominal eu vou ter um verbo que denota ação, que vai ser o núcleo do predicado. Porque para eu ter um predicado verbo nominal, eu tenho que ter um predicado verbal. E no predicado verbo nominal, eu vou ter também um verbo de ligação. Só que esse verbo de ligação vai estar escondido, velado, oculto. Então, no predicado verbo nominal, eu vou ter um verbo que vai ser escrito, bem expresso, que será ou intransitivo, ou transitivo direto, ou indireto, ou bitransitivo, e um verbo de ligação que vem escondido, subentendido. E pronto, acho que nós encerramos. Na próxima aula, se Jesus não vier antes e Deus nos der a oportunidade, nós estaremos estudando os termos integrantes da oração, e aí vocês vão entender perfeitamente o significado de objeto direto, objeto indireto, vai ficar mais fácil. Como vocês já entendem a predicação verbal, verbos de ligação, intransitivos, transitivo direto, indireto e bitransitivo, vai ficar mais fácil para entender os termos integrais. Fiquem com Deus, muito obrigado e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. You are currently the only person in this conference.